tanto faz, tá certo? Então, esse elemento que eu escolho para nomear a minha classe de equivalência, eu chamo de representativo, né? É claro que a classe de equivalência ela é indicada como representativo, mas a essência dela, né, o que ela é completamente independente do representativo, não é? Tipo se eu falar, tipo o quê? Tipo de um, ela representa a gente. Não sei se é um bom exemplo assim. Mas tudo bem. Se eu votei na Dilma, eu fui representado. Se você não votou também. A Dilma votou nela mesma. Cuidado com o movimento dia 15. Se você não votou, você também é representado pela Dilma. Professor, você podia dar essa aula na passeata que vai ter. Não apareço lá não. Eu usar esse símbolo para falar da classe de equivalência ou usar esse, dá na mesma. Todo mundo concorda com isso? Estou falando do mesmo subconjunto, né? Isso é óbvio nesse nível, mas ele introduz algumas dificuldades pelas quais a gente vai passar, né, daqui a pouco. Porque quando eu estiver falando de uma função ou de uma aplicação que atua sobre o espaço das classes de equivalência, eu vou precisar garantir que a definição dessa aplicação é independente do representativo. Porque se for dependente do representativo, esta aplicação não fará sentido. Está claro isso que eu acabei de dizer? Eu estou antecipando um negócio, mas a gente vai ver esse negócio explicitamente daqui a pouco. Ok? Fala. Então, isso tem alguma relação depois com grupo e representações do grupo? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas pode ter. Não sei. Eu dizer para você que não pode ter é muita arrogância, eu acho. Quer dizer, eu não consigo ver nesse momento, né? Eu não consigo ver nesse momento uma relação clara, né? Porque as diferentes representações têm a mesma composição. Né? Mas aqui, vamos dizer, eu não estou mudando a natureza do conjunto que eu estou considerando. Quando eu falo de representação em teoria de grupos, eu mudo a natureza do conjunto. Eu digo que eu tenho uma aplicação linear atuando sobre um conjunto de aplicações lineares associadas com os elementos do grupo, atuando no espaço vetorial V. Isso é uma representação. Esse mesmo é um outro conjunto de aplicações lineares atuando no espaço V' é outra representação. Entende? Então aqui eu estou mudando a natureza, estou mudando de V para V', aplicações sobre V, aplicações sobre V'. Aqui não, aqui eu não estou mudando de espaço, estou mantendo o mesmo espaço. Entende? Então, por isso que eu, em princípio, eu diria para você que não. Mas vamos manter a mente aberta. Bom. Então, a gente tem um nome para o espaço que a gente obtém, o conjunto, né, de todos os subconjuntos que eu obtenho, particionando o conjunto original pela relação de equivalência. Né? O que eu fiz? Eu tinha uma relação de equivalência, eu peguei o meu conjunto X e particionei em subconjuntos que eu chamei de classes de equivalência. Agora eu posso montar um conjunto de subconjuntos, não é isso? A natureza desse cara é completamente diferente do conjunto original X. Dá para perceber isso? Vou montar agora um conjunto que consiste em subconjuntos. Cada ponto desse conjunto é uma classe de equivalência. Tá certo? Eu não consigo ver a diferença entre um e o outro. Tipo, porque do meu ponto de vista, o ovo tem todos os elementos do ovo. Não. Os elementos do novo são subconjuntos.
A natureza deles mudou. Certo? É mais ou menos o seguinte, você pega um conjunto de 3 elementos, né? A, B e C. Pensa em todos os subconjuntos possíveis desse conjunto de 3 elementos. Então, você tem o conjunto vazio, né? O conjunto unitário, formado só pelo A, o conjunto unitário formado só pelo B, o conjunto unitário formado só pelo C, o conjunto formado por AB, o conjunto formado por AC, o conjunto formado por BC e o próprio conjunto que ele é subconjunto de si mesmo, né? Então ele tem A, B, C aqui, né? Então olha só, isso aqui eu botei igual aqui, mas não tem nada a ver, né? Eu vou botar uma flechinha, né? Com esse procedimento de eu procurar todos os subconjuntos de dentro do conjunto original, eu cheguei num conjunto cuja natureza dos elementos é completamente diferente da natureza original. E aqui dá para ver claramente, porque o conjunto original tem 3 elementos, e esse conjunto de subconjuntos tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Podia ter 9? Bom, É 2 é elementos. 8 mesmo, 2 elementos. Está claro? Quer dizer, quando eu falo um conjunto de subconjuntos, eu mudei a natureza, né, do que eu estou considerando originalmente. Aqui eu estou considerando um conjunto onde cada elemento é um ponto desse. Aqui eu estou considerando um outro conjunto onde cada elemento é um subconjunto. É diferente. Certo? O conjunto das relações. É o conjunto das relações juntas. Pode-se dizer que sim, né? Você vai dizer o seguinte: todo mundo que está dentro da classe, né, A está relacionado com A por meio da relação de equivalência. A equivalente a B, equivalente a C, equivalente a B, é isso mesmo. Então, esse conjunto de subconjuntos, né, tem vários nomes aí, né? Um deles, o mais comum, é espaço quociente de X pela relação R. É um nome grande, né? E você costuma denotar assim: X dividido pela relação em questão, né? Que é uma relação de equivalência. Certo? Você dividiu mesmo, né? Você falou: olha só, aqui no meu conjunto eu tenho maçã, banana, abacate, limão. Todos os limões são, todas as frutas que são diferentes entre si montam classes de equivalência. Então, meu conjunto original, ele tinha, sei lá, 10 frutos, né? Meu conjunto final, o conjunto das classes de equivalência, tem, talvez, 3 elementos, ou 4. Então, eu joguei fora as características. Os caras são frutas. Esse limão é diferente daquele, né? Esse abacate é diferente daquele outro. Esse está mais maduro, esse está menos, etc. Joguei fora todas essas características e só identifiquei o que eu chamaria, no meu entender, sou eu que estou arbitrariamente impondo isso, a essência do objeto. Abacate é a essência desses caras. Então, estão todos, para mim, são todos a mesma coisa. Muito embora, é claro, que um abacate não seja igual ao outro, né? Então, eu estou fazendo um tipo de divisão. Não sei se dá para perceber. Estou dividindo. Estou fazendo a mesma operação de divisão, de certa forma. A operação de divisão, na verdade, pode ser entendida a partir da relação, do conceito de classe de equivalência. Mas aquele ali não é o original que está do lado. É uma relação de equivalência. Pela relação de equivalência O que é o tio? Tio é o nome que eu dou para uma relação de equivalência, né? É a outra anotação que eu introduzi.
né? Quando eu digo AB pertence a R, eu digo que eu posso substituir essa afirmação por A é equivalente a B. Eu não entendi essa igualdade, então. Se R é relação de equivalência, se tio é relação de equivalência, você vai ter lá duas notações. Peraí, a igualdade é entre isso aqui, ó. Espaço quociente de x pela relação de equivalência R. E isso não é uma igualdade, isso na verdade é uma definição. Tá certo? Isso é x dividido pelo tio, onde tio é essa relação de equivalência. Eu estou dando essa notação para vocês, mas a gente praticamente não vai usar. As relações de equivalência principais que a gente vai ver, todas elas envolvem grupos, praticamente. E a gente vai ter uma notação específica quando a gente estiver falando de grupos. Certo? Está claro isso aqui por enquanto? Então esse é o conceito de espaço quociente. Tá certo? Espaço quociente. Uma relação. Toda relação de equivalência introduz, né, um espaço quociente dentro da história. Né? Era para eu ter terminado 15 minutos atrás, porque hoje começa um outro curso também. Embora eu não vá dar aula, mas eu também tenho que falar originalmente lá para os caras. Mas já que a gente chegou até esse ponto, deixa eu fazer mais um negocinho, né? Deixa eu ver se vale a pena fazer aqui. Vale. Né? Vamos falar sobre relações de equivalência em grupos. Tá certo? Então é o seguinte, olha só. Vamos colocar isso aqui como um exemplo, tá? Se eu falar exemplo e não escrever exemplo, vocês me chamem a atenção, por favor. Certo? Porque senão depois dá problema. O cara lê disléxico. Então vamos lá. O exemplo. Né? Eu vou considerar um grupo G e um subgrupo H. Tá certo? Rapidinho, só vou mostrar isso aqui e a gente para por hoje, tá? Grupo G é um subgrupo H. E eu vou dizer o seguinte: relação de equivalência. Eu vou dizer que G1 é equivalente a G2, tá certo? G1 é equivalente a G2 se, né, eu tiver G1 igual a G2H para algum H pertencente a H, certo? Bom, vamos só ver que isso é uma relação de equivalência, tá certo? Fazer as definições que a gente precisa fazer, né? Bom, então em primeiro lugar, né, G é sempre equivalente a G, né? Por quê? Porque você pode escrever G como sendo G vezes E, né? E o E pertence ao H, porque o H é um subgrupo. Então não basta escolher H como subconjunto de G, tem que escolher como subgrupo. Se você escolhesse um subconjunto, já furava ele. Tá certo? Segundo, né? Se G1 é equivalente a G2, então G2 é equivalente a G1. Por que eu posso mostrar isso? Porque G1 equivalente a G2 significa que G1 é G2 vezes um certo H. Né? Isso implica que G2 é G1H menos 1. Mas se H pertence a H, H menos 1 também pertence a H. Né? Portanto, isso daqui é o critério de equivalência de G2 com G1. Ok?
Então, se G1 é equivalente a G2, G2 é equivalente a G1. Né? E se G1 é equivalente a G2, G2 é equivalente a G3, isso implica que G1 é equivalente a G3. Vamos lá. G1 é G2H, G2 é G3H', né? Portanto, eu posso escrever que G1 é igual a G3H', né? Se H é um subgrupo, H' vezes H é um elemento de H. Tá certo? Então, G1 é G3 vezes um elemento de H. Portanto, G1 é equivalente a G3. Certo? Então, isso aqui é uma relação de equivalência e essa relação particiona o grupo em classes de equivalência. Elas são indicadas assim, né? G. Tá certo? Elas são chamadas de classes laterais ou cossex. Certo? O espaço quociente, né, dessa relação de equivalência, em particular quando você tem um grupo, é G sobre H. Certo? Isso é a notação do espaço quociente. Você pode visualizar, né, assim, né? Esse G sobre H é um conjunto assim, G1, G2, G3, assim por diante. Ok? A pergunta para a próxima aula vai ser a seguinte, vocês podem começar a investigar isso em casa, se quiserem. Né? Será que eu posso estabelecer uma lei de composição nesse conjunto G sobre H, no espaço quociente, de modo que esse conjunto seja um grupo ele mesmo? Então vou anotar aqui, se vocês quiserem, vocês pensam em casa, mas no início da próxima aula a gente vai responder essa pergunta. G sobre H é um grupo? Em que circunstâncias? Professor, pergunta boa. H não pode ser vazio, né? Vazio? Não, porque ele tem que conter pelo menos a identidade. Pelo menos, né? Porque senão ele não é um subgrupo. Veja que é importantíssimo na prova que a gente teve aqui, né, que o H fosse um subgrupo. E pertence a H, H-1 pertence a H e o H era fechado. Né? Então ele é importantíssimo que ele seja um subgrupo, para que isso seja uma relação de Então, a equivalência. identidade ela está em todos os subgrupos. A identidade tem que estar em todos os subgrupos. A interseção de todos os subgrupos do grupo tem pelo menos a identidade. Certo? Por hoje é isso, galera. Valeu, obrigado pela atenção.